Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui te mostrar um procedimento que eu vou fazer nessa planta aqui. Essa planta é um Pithecolobium dumossum, dumosum, né? Tem várias pronúncias aí pelo Brasil afora. Eu costumo chamar de dumossum, tá? Essa é uma planta que eu fiz uma intervenção há mais ou menos 3 anos, tá? Em 2017 eu fiz uma intervenção nessa planta e eu fiz um vídeo que está aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima aqui o atalho para você ir lá assistir esse vídeo e ver o que a gente fez, tá? O nome do vídeo é poda de raiz, tá bom? Então dá uma olhada lá para você entender o que aconteceu com essa planta. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns procedimentos que eu vou fazer aqui, principalmente o procedimento do transplante, tá? Porque essa planta já tem 3 anos que ela está aqui, né? E ela já está na hora de fazer o transplante. Então vou te falar sobre transplante, vou te falar sobre poda, poda de raiz, né? Correção de nebário. E uma coisa também que eu vou te mostrar é essa técnica aqui que seria um enxerto de raiz, tá bom? Então acompanhe o vídeo aí até o final, espero que você goste. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho. Eu sou o Márcio Martim, Martim sem S. Eu sou o Márcio Martim e o assunto agora é bonsai. Bora lá, minha gente. O que acontece é o seguinte, essa planta, eu coloquei ela nesse vaso aqui e deixei um pouco. Fiz umas podas, fiz algumas coisas, mas deixei um pouco. Esses galhos estão tudo pra cima assim, porque eu amarrei aqui com arame, tá? Porque essa planta tem muito espinho, né? Então, deixa eu tentar tirar aqui pra mostrar pra você. Com cuidado, né? Pra não... Ó, ele fica agarrado no outro ali, ó, ele pode dar uma lambada na gente aqui, né? Com esses espinhos. Tem uns espinhos desse tamanho assim, Então, ó, mais ou menos pra vocês terem uma ideia. Eu não vou tirar todos os galhos, porque senão ela arruma uma bagunça danada aqui, ó. Tá vendo? Então, nesse último crescimento, nesse último pico de crescimento que ela teve, ela soltou todos esses galhos, tá? Então, uma coisa que eu devia ter feito primeiro, ter feito esse transplante antes, tá? Eu acredito que com uns 2 anos já seria possível fazer esse transplante, tá? Eu acredito que aqui dentro ela vai estar com bastante raízes, né? Eu preciso realmente tirar ela daqui, né? Podar essas raízes e, como eu expliquei para você lá no outro vídeo, a planta ela tem uma questão de energia que às vezes pode ir muita energia para um lado e pouca para o outro, né? Isso faz com que uma parte da planta engrosse mais e a outra menos. Então isso a gente controla com a poda, tanto na parte aérea quanto na parte de raiz, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui é fazer essa seleção novamente, né? Refazer essa seleção, que ver as raízes que estão engrossando muito, podar essas raízes, para que o crescimento ele dê uma estagnada, dê uma parada, né? Dê uma diminuída, enquanto a gente quer estimular o crescimento das raízes que ainda estão finas, né? Das raízes que a gente quer desenvolver. Esse galho aqui foi um broto que saiu aqui embaixo e eu fiz uma encostia nessa planta, tá? Essa planta ela tem como característica uma cicatrização muito fácil, muito rápida. Ela cicatriza muito facilmente. Então, eu estou fazendo uma experiência para ver se é possível fazer uma encostia, porque aqui é um lugar que falta uma raiz. Como não saiu raiz muito grossa, né, que não teve muito estímulo nessa parte, então eu resolvi usar esse galho, que foi um broto que saiu aqui, e encostei ele lá na planta, fiz um machucado, dei uma escariada na planta, e encostei esse galho lá, tá bom? Antes eu queria te dar um recado muito rápido. Eu estou trabalhando com assessoria, tanto assessoria digital, né, online, como assessoria presencial, tá bom? Então se você por um acaso quer fazer alguma aula com a gente, quer aprender mais a respeito de bonsai, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, e aí você pode entrar lá em contato. Se você quiser fazer algum workshop, às vezes você tem alguma turma na sua cidade que gosta de bonsai, que quer estudar mais, que quer se aprofundar mais no bonsai e queira levar o samurai bonsai para sua cidade. Às vezes você tem uma planta igual essa, você não quer levar o samurai bonsai para sua cidade, mas você quer mexer na sua planta. Então a gente combina também, às vezes pelo Skype,
né? Eu uso muito o Skype, tá bom? E aí eu consigo às vezes te dar uma ajuda lá. Então me chama aí no WhatsApp. Bom, então continuando aqui, o que eu vou fazer primeiramente é uma poda de toda a parte aérea. Eu preciso retirar toda esse boom de crescimento que teve. Por quê? Porque eu vou mexer nas raízes. Também preciso dar uma equilibrada, tirar um pouco na parte de cima. Eu vou recomeçar um ciclo. Tá? Porque o primeiro ciclo ele durou aí 3 anos, né? Mas agora eu acho que ela merece um espaço maior. É uma planta que eu gostaria que engrossasse mais, que engordasse mais. Eu até disse lá no vídeo que essa é uma das preocupações que a gente faz. A gente engorda a planta e a gente também vai fazendo estruturação, né? Preparando a planta e já preparando os galhos e tal. Mas como essa planta ela tem um crescimento muito vigoroso, ela brota muito, qualquer coisinha ela brota, qualquer lugar ela brota muito. Então não preciso ter tanta preocupação, tá bom? Mas, se possível, é uma boa a gente também se preocupar com a parte de galhos. Nesse caso específico, eu não fiz isso porque é uma planta que brota muito. No próximo ciclo, provavelmente, dessa próxima vez que eu for deixar ela engordar, deixar ela crescer, deixar ela engrossar, provavelmente eu já vou me preocupar um pouco mais. Por quê? Porque a planta ela já está um pouco mais adiantada, tá bom? Essa parte aqui, ela tá aqui à frente da planta, ela tá com um nebário, um tamanho bem razoável, que me agrada, né? Porém na parte de trás, ela ainda tem alguns defeitos, né? Isso aqui são os adubos, né? Que eu uso, adubo orgânico misturado com um pouco de químico. Então nesse caso aqui, a gente ainda tem algumas raízes, ó. Essa raiz aqui, por exemplo, eu preciso que ela engrosse mais. Essa aqui também. E eu preciso que esse lado ainda engorde mais um pouco. Então eu vou podar mais para o lado da frente da planta, né? Então eu vou podar as raízes mais nessa frente e deixar elas mais intactas na parte de trás, justamente para desenvolver mais. Tá bom? Então é isso aí que nós vamos fazer. Primeiro vai ser toda a poda, para tirar essa parte dos galhos, né? Depois vou retirar ela dessa bacia aqui. Vamos trocar o substrato, né? E também retirar parte das raízes. Beleza, meus amigos? Então é isso aí. Vamos lá, acompanha aí. Então aqui eu podei toda essa parte aérea, justamente porque eu quero fazer uma poda de raiz, né? E eu também quero estimular esse galho aqui, ó. Como eu já te disse, ele trata-se de uma experiência. Eu estou tentando fazer um enxerto de raiz, né? Para ver se ele se funde e se transforma em uma raiz. Aí depois eu venho aqui e podo ele, tá bom? Essa parte dessa poda de cima, então basicamente é isso, ó. Porque o que eu precisava era disso, era de retirar toda essa brotação que ela tinha, que era uma brotação muito grande, né, muito extensa e engrossando muito, engordando muito. Essa ainda não é a estrutura que eu pretendo deixar nessa planta, mas é uma estrutura que talvez no futuro alguma coisa eu possa aproveitar. Por enquanto eu vou deixar ela aqui justamente porque tem algumas partes verdes, né? Então para poder estimular até mesmo o surgimento de outros brotos e tal, eu vou deixar essa parte verde. Então não vou retirar tudo, não vou zerar a planta. A parte aérea, então está pronto. Então agora nós vamos para a parte da raiz. Aqui eu já deixei todas as ferramentas preparadas, já deixei o vaso preparado, né, o vaso que eu vou colocar a planta. Esse vaso eu acho que está muito pequeno para o tamanho da planta e para o meu objetivo. Então eu vou colocar numa bacia grande, tá? Aquelas bacias de fazer massa de pedreiro, tá bom? Então, ó, já cortei aqui o arame que estava embaixo. O principal que a gente vai tomar cuidado aqui é com a casca da planta, não é isso? Claro, que às vezes pode acontecer de romper uma a outra, não tem problema. Mas a gente vai tentar ao máximo, né, não deixar romper. Parece que está bem cheio de raízes. Vou pegar aqui, ver se eu pego com cuidado, ó, para puxar um pouco, ó. Aí, ó, consegui tirar. Ó. Olha aí, pessoal, o tanto de raiz que tem nessa planta, olha. Tá vendo? Bastante coisa. O procedimento vai ser mais ou menos o da outra vez, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo aí, aproveite para assistir o outro lá também.
Quando a gente vai fazer um procedimento numa planta, a primeira coisa que a gente faz é preparar os materiais, tá? Então você prepara as ferramentas. Você vai fazer um transplante, já prepare o vaso, né? Já prepare o substrato. Deixa tudo pronto para que quando você for mexer na sua planta, você mexa o mínimo possível. Você deixe ela com as raízes expostas o mínimo possível. O vaso que eu vou colocar a planta já está pronto e já com a parte de substrato no fundo, tá bom? Aqui, ó, o que eu fiz, eu coloquei um tijolo aqui dentro da bacia, tá bom? Dentro da bacia, porque é a bacia que eu quero deixar todo o substrato, né? Então, ó, tá bem... Ó, tá bem enraizado, ó. Eu acho que agora, colocando ela numa bacia maior e deixando aí um ano e meio mais ou menos, eu acredito que pode ser que ela já chegue num patamar ali que eu já considero ela mais refinada, né? A gente sempre diz que o bonsai ele nunca está pronto, né? Mas a gente consegue chegar num patamar de refinamento que a gente já consegue chamar a planta de bonsai, por exemplo, né? Não mais de pré-bonsai. Pré-bonsai normalmente é uma planta que a gente fez alguma intervenção ou preparou para ser um bonsai, né? Uma planta que já está encaminhada de alguma maneira. Enquanto o bonsai já é uma planta que está num vaso de bonsai, correto? E uma muda é aquela planta que não teve nenhuma intervenção, né? Que não teve não teve nada para ser direcionada a um bonsai, tá bom? Agora o que eu vou fazer aqui é retirar essas raízes, esse excesso de raízes aqui, ó. Essa planta aqui, pessoal, a gente consegue fazer esse trabalho, tá? Isso não quer dizer que é qualquer planta que você possa fazer isso, tá bom? Toda vez que for fazer um procedimento aí, fique de olho nisso. Se a planta ela aceita certos procedimentos. Por exemplo, a jabuticaba não aceita que você faça isso aqui, ó. Você remova esse tanto de raízes, né? E além disso, mexa na parte aérea, tá? Então, eu estou fazendo esse procedimento aqui agora com essa espécie, né? Com essa planta, tá? Mas não quer dizer que você possa fazer com qualquer uma não, tá bom? Então fique atento a isso aí, porque às vezes o pessoal confunde e acha que a gente tá falando em fazer certos procedimentos e esses procedimentos servem para todas as plantas, e não é assim. Cada planta vai ter sua peculiaridade, a sua necessidade individual ali, né? Tem plantas que você tem que fazer esse processo aqui às vezes de 2 ou 3 vezes, né? Tá bom? Bom, nesse caso aqui eu tinha colocado aqui um pedaço de cerâmica, tá? E isso eu vou deixar. Eu não vou tirar não, porque ela está bem posicionada aqui. Eu só vou orientar aqui as raízes, retirar as raízes que estão passando uma por cima da outra, né? Raízes que estão muito grossas, né? Essas raízes aqui eu vou deixar crescer bem, igual essa aqui, olha. Aqui, olha, ela tem uma raiz que é essa aqui, ó. Então isso aqui eu vou deixar, ó. Essas duas raízes, ó, tá vendo? Isso aqui eu não vou retirar nada, ó, dessa parte, tá bom? E agora eu já posso fazer o seguinte. Essa parte aqui eu vou cortar, porque é a parte da frente, tá? Essa parte da frente toda aqui a gente pode tirar, ó. Todas essas raízes a gente pode tirar, porque nessa parte o nebari ele já está muito bem alinhado ali, do jeito que eu queria, tá? Ele já está muito bem desenvolvido. Essa parte aqui, ó, até na parte de baixo, ó, eu vou retirar, ó. Tá? Ó. Vê que as raízes que estão saindo, a maioria são dessa parte da frente. Basicamente é isso, né, que eu queria fazer. Agora eu vou dar uma limpada aqui só nessa parte de cima. Molhar as raízes, porque essa parte é muito importante. Aqui, ó. Eu já estou com o borrifador aqui preparado, ó. Toda vez que você for fazer uma intervenção numa planta,
que você vai mexer com a raiz, né? Seja um transplante, seja uma poda de raiz, uma poda de contenção, né? Qualquer que seja a técnica que você vai fazer, que você vá retirar a planta do substrato, né? Que ela vai ficar com as raízes expostas. O mais importante é isso, tá? Você está sempre molhando a sua planta, sempre deixando as raízes bem úmidas, bem hidratadas, para não correr o risco de você secar uma raiz aqui importante e às vezes a sua planta até vir a morrer, tá bom? Eu estou regando as outras aqui, porque da outra vez eu fiz umas estacas com essas raízes aqui e pegaram muito bem. A gente deixa todo o material já pronto, né? E como eu disse, eu vou colocar essa planta numa bacia bem maior, porque eu acho que com 3 anos, né, que eu estava trabalhando nela, eu acredito que ela poderia ter desenvolvido mais, mas ela desenvolveu bem pelo espaço que ela estava, tá tudo bem. Mas dessa vez eu já vou colocar numa bacia maior. Então o que eu fiz agora já foi deixar todo o material no jeito, né, justamente para a gente conseguir já chegar e colocar a planta. Reparem que eu fiz um monte de substrato aqui embaixo, tá? Uma coisa que o pessoal sempre pergunta é qual substrato que a gente usa, tá? Substrato, pessoal, não tem mistério. É uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Não existe uma receita de bolo para substrato, tá? Vai depender de um tanto de coisas, vai depender do seu clima, vai depender da sua planta, da época que você está fazendo, né? O procedimento que você está fazendo, o estágio que a planta está. Tem um tanto de coisa que vai alterar aí na questão do substrato, tá bom? Então eu estou usando aqui uma parte orgânica, basicamente é isso, tá? Uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Então eu estou usando aqui uma parte de caqueira, né? Com pedrisco grosso, né? E uma parte orgânica. Essa parte orgânica eu estou usando aqui um substrato, que é um substrato vegetal, né? Quando você for colocar essa parte orgânica, você fique atento a uma coisa. Quando você pega um tanto do substrato, né, pega ele na mão, pega ele assim, olha, molha e aperta. Se você apertar e ele ficar como um bolinho que não desfaz, ele não serve, porque ele vai empaçocar, que a gente chama, empapar, né, emplastar o substrato, tá? E isso não é o que a gente quer, né? Então a gente quer que ele seja granulado. Isso aqui eu já estou com todo o substrato formado. Não é só o substrato orgânico, tá? Aqui eu tenho o pedrisco, eu tenho o caco de tijolo, o caco de telha, né? E também a parte orgânica, tá bom? Então quando você for usar a parte orgânica, você pode usar uma casca de pinos, né? Que é o que a gente mais usa normalmente, tá bom? É o que é mais comum a gente usar, a casca de pinos. Só que como eu não achei a casca de pinos mais fina, mais triturada, né? Então eu acabei optando aqui por um substrato orgânico, tá? Por uma mistura aqui orgânica, que eu encontrei numa Garden, tá bom? Então vocês conseguem também. Vocês conseguem achar aí numa Garden, tá bom? Normalmente eu coloco uma metade de orgânico e uma metade de inorgânico. Porque a gente precisa, o substrato basicamente ele precisa ser drenante, né, e uma parte orgânica. Aí ó, tá preso, tá? Fiz aqui a amarração da planta desse lado, tá? Ver se eu consigo mostrar pra você aí, ó. Coloquei uma borracha por baixo só para proteger um pouco essas raízes aqui, tá bom? Aqui, mas amarrei aqui com um arame bem grosso para ficar bem firme. Beleza, gente? Bom, então basicamente é isso, tá? Então nós vamos deixar essa planta de 15 a 20 dias aí num espaço que ela não pegue muito sol, né? Seria uma sombra, mas que não seja uma sombra total, né? Para a planta não sofrer também. Essa é uma planta que ela gosta de muito sol, né?
como a Calliandra espinosa, por exemplo, né? Essas plantas são plantas que elas precisam de muito sol. No habitat natural delas, elas já estão acostumadas com muito sol. Se a gente pega e põe na sombra, isso pode atrapalhar um pouco no cultivo aí, tá bom? Então, ó, não preciso mexer muito, porque nessa parte ali, o substrato ele já vai entrar nas raízes. E agora é deixar essa planta aqui mais ou menos uns 2 anos. Só que agora eu vou carregar bem na adubação, né? Para que ela fique bem adubada, para que desenvolva bem. Vou deixar ela crescer bem essas partes, porque qual é o objetivo aqui? É engordar essa parte aqui, né? Essa parte ela ainda não está numa grossura que me agrada. E ainda corrigir também essa parte de trás do nebari, tá vendo? A parte da frente ela está excelente, olha. Olha que beleza. É isso aí, basicamente é isso. Agora eu vou só preencher aqui com mais substrato, mais uns 2 centímetros em tudo. Aqui o substrato está pronto, né? Tem orgânico e inorgânico. Agora eu vou colocar por cima só a caqueira, tá bom? Aqui agora ela tem bastante espaço para poder se desenvolver, né? Para desenvolver as raízes, tá? Essa aí é a frente da planta. Isso aqui, como eu disse, é uma experiência que a gente vai ver se vai dar certo, né? Então é isso aí. Muito bem, meus amigos, então é isso. Espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Essa planta agora, ela vai ficar ali uns 15 a 20 dias num lugar que ela pegue pouco sol, né? De preferência o sol da manhã ou o sol da tardezinha, tá bom? Vou jogar nela também um pouco de hormônio enraizador, talvez um pouco de Super Thrive, né? Vou regar ela bem agora. E agora, nesse espaço maior, eu tenho certeza que ela vai desenvolver muito mais, tá bom? E aí daqui 1 ano, 2 anos mais ou menos, eu refaço um vídeo te mostrando o resultado dessa planta, tá bom? Então é isso aí, gostaria de agradecer a todos. Então, mais uma vez, lembrando que se você precisar... Outra coisa que eu queria lembrar você também é o seguinte, eu estou com um curso na WBU, na World Bonsai University, que é organizado pelo Luiz Villa, tá bom? E eu vou deixar também o link aqui na descrição. E lá eu fiz um curso, tá, com 3 capítulos de enxerto em juníperos, tá? Então se você quer aprender aí fazer enxerto em juníperos, lá tem um curso completo, com todos os toques, com todas as dicas, com tudo que você precisa fazer para fazer um bom enxerto, um enxerto com sucesso. Tá bom, meus amigos? Então é isso aí, isso é o que a gente tem para hoje. Bom, eu também gostaria de te agradecer pela companhia por todo esse ano, né? Você que acompanha os nossos projetos, né? Gosta do nosso trabalho. Então, muito obrigado pela companhia. Ano que vem, estamos juntos mais uma vez, se Deus quiser. Queria te agradecer por tudo, desejar a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, tá? Muita saúde, muita paz para você e sua família. Beleza, minha gente? Muito obrigado a todos, boas festas aí e ano que vem estamos juntos mais uma vez. Obrigado, gente. Valeu. Ho, ho, ho. Então, pessoal, como você já deve ter visto lá no outro vídeo, né? E aqui na introdução, hora das galinhas brigar. Hora de dormir, as galinhas começam a brigaiada ali. Tomara que não saia no áudio aí, né? Tomara que não saia aí. Bom, acabou aí? Parece que acabou. Bom, então, pessoal, nós...